Beleza, pessoal? Mais uma vez estamos aqui seguindo, né, com aulas de controle dimensional de mecânica, né? Sejam bem-vindos, né? Sem muita delonga, vamos já iniciando, né, a nossa aula, né? Mesma dinâmica de sempre, né? Compartilhem, deixem o seu like, né? E comentários no nosso chat ao vivo, né? Vamos agilizar porque temos um bom conteúdo, né, para verificar na aula de hoje, tá bom? É a nossa segunda aula, já abordamos, né, outras duas PRs, a de micrômetro, né, ok? E a de ajuste mecânico, né, que é furo e eixo, tá bom? Então hoje nós vamos, né, iniciar um novo procedimento, certo? Então vamos lá. Nessa terceira parte, então, né, nós vamos falar do processo de medição de peça vazada. É uma prática interessante, né, é uma das práticas que eu acho mais, né, legais aqui, né, das atividades de controle dimensional, né, porque nós vamos usar um método indireto de se obter uma medida. Tá? Então, aqui, já agilizando, né, sempre iniciamos com o objetivo. Aqui eu ressaltei os pontos centrais do objetivo, tá? Que é descrever o processo de medição de uma peça vazada pelo método indireto ou, né, nós vamos comentar também sobre um método com projetor de perfis, tá? Esse detalhe, né, eles especificam um aparelho né, da marca Mitutoyo. Nós vamos conhecer um pouquinho para vocês que não conhecem, tá? E, o procedimento, né, ele requer ali, né, a análise de diâmetros de furos, tá? A distância entre esses centros de furos e também, né, nós conseguimos verificar ângulos de inclinação, tá? Tudo isso de maneira indireta, ou seja, não vamos medir diretamente, tá? Ok? É bem aplicável. Da terminologia, né? Então, da terminologia, né, nós já vimos ali, novamente, esse procedimento traz a norma VIN, internacional, tá? E tem um item aqui que chama ponto de inflexão, tá? Nós vamos usar um instrumento específico aqui, que vocês vão, né, relembrar, que é o relógio apalpador, tá? Então, imagine que nós temos ali o furo. Né? Então, nós vamos alocar o relógio apalpador de uma maneira que nós consigamos centralizar ele no menor ponto possível. Tá? Ou seja, nós vamos para a direita e para a esquerda, né, até que o ponteiro do indicador nos mostre, né, que achamos o menor ponto. Esse menor ponto, o máximo ponto, é o ponto de inflexão. Tá? É em cima desses pontos que nós vamos trabalhar. Tá? O relógio apalpador, né, é a minha referência para alocar os pontos como se fosse num plano cartesiano. Tá? Vocês lembram de matemática? Plano cartesiano, né, é os planos x e y. Então, eu vou ter uma medida aqui, vou ter uma outra medida aqui, né? Teoricamente, nós vamos, vou mudar de cor aqui, né? Nós vamos ter uma posição, né, no eixo y, por exemplo, tá? O y acabou aparecendo x, mas o x é aqui embaixo. E nós vamos ter uma distância aqui. Então, aqui, ó, distância x, distância y, tá? Então, eu consigo saber a altura, tá, da peça. Essa é a ideia da PR-83, que é a medição de peça vazada, tá? Então, essas medidas, aí vem a terminologia, né? Ela segue, né? E dentro da terminologia já colocaram
os instrumentos. Então, dentro do item 2.1, né, de medidas indiretas, né, já se colocou aqui um subtópico falando dos instrumentos. Tá? Segue praticamente a mesma sequência que nós vimos. Né? O desempenho é a mesa de trabalho em laboratórios de metrologia. Tá? O micrômetro de altura é uma referência que se usa sobre o desempenho. Tá? O relógio apalpador, milesimal, ok? Porque tem também o centesimal. O traçador de altura é o nosso suporte que será utilizado para o relógio apalpador. Cantoneira de precisão e suportes para apalpador, né? No caso ali, né? Tipo o base magnética. Tá? Então, suporte de base magnética com ajuste fino seria o mais indicado para esse caso. Tá? Que características vamos verificar então? Já vimos o objetivo, diâmetro de furos e distância entre centros. No relatório só vai ser cobrado esses dois itens, mas vocês vão perceber que trabalhando no plano cartesiano e conhecendo a matemática, nós vamos conseguir também medidas angulares. Ok? Então vamos lá. Outra consideração que traz aqui, que é importantíssimo, mesmo se tiver disponível, não se pode usar paquímetros ou micrômetros. Tá? Okay? A ideia é fazer medidas indiretas, certo? Indiretas, não podemos utilizar nem paquímetro, nem micrômetro para conferir as medidas. Simplesmente vai ser feito através de cálculos. Tá? Dentro do item, nós encontramos a preparação, e nós já vimos, vai falar da limpeza, né? Também vai falar do exame visual e também vai falar da estabilização de temperatura. Tá? É praticamente muito semelhante ao que vimos nos outros procedimentos. Por isso que, conforme vai tendo essa redundância, nós vamos ganhando tempo, né, para quem já assistiu à última aula, né? As últimas aulas. Tá, ok? Ainda faltou a verificação da calibração, também faz parte da preparação. Lembrando, né, que temos que fazer, justamente por causa desse item, aquela, né, tabelinha no relatório com instrumentos que foram utilizados. Tá? Ok? Aí dentro do item aqui, nós vamos perceber que dentro do item 2, eles, né, praticamente colocaram ali, desde a terminologia até todo o procedimento. Né? Não separaram em subitens. Né? Mas a ideia é a mesma. Ok? Então aqui começa, primeiramente, com a medição dos furos. Então aqui ao meu lado esquerdo, né, dá para perceber aqui que eu tenho a imagem, né, tem o corpo de prova, né, que é uma peça com vários furos de diâmetros diversos, em localizações diversas. Estão desalinhados. Praticamente, né, você consegue ter uma referência com o paquímetro ali, mas não é, né, ideal. Né? Ok? Por isso que não pode medir e é requerido medição indireta. Então imagine a ideia. A ideia é que eu colete as informações, né, da parte inferior e superior de cada furo, tá? Então aqui no caso, né, essa figura 1 é a medida inferior e percebemos que o relógio apalpador está alocado bem na parte inferior, ou seja, essa é a parte inferior aqui do furo. Eu vou procurar o ponto de inflexão, tá? Então, fixando esse relógio no traçador de altura, né, nós vamos, né, através do eixo de movimentação perpendicular ao desempenho, ou seja, o desempenho vai ser a referência. Ele é calibrado para isso, para ser uma referência na minha medida. Tá? Não pode ser qualquer superfície para realizar o procedimento. Tá?
É importante verificar se essa haste de medição do relógio palpador encontra-se bem fixada, para não correr o risco, né, de você, né, roubar na medida, ou seja, errar na medida. Tá? Ok? Então, estando ali adequado a montagem, confere-se a montagem, executa, né, o primeiro ponto. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Manter a peça paralisada, aproximar, né, o relógio comparador, né, utilizando aí a superfície da mesa, né, até que o micrômetro ali, né, no caso ali, nós teremos um micrômetro de altura, um paquímetro de altura, né, compare o valor que nós achamos com o traçador. Tá? Então, todo o procedimento ele é muito bem detalhado, né, falando do passo a passo de cada movimento que nós fazemos com o traçador para coletar o primeiro furo, anotar no relatório, entendeu? Voltar na peça, coletar o segundo furo, tá? Anotar o valor que nós encontramos ali na nossa referência, que é ou micrômetro de altura ou paquímetro de altura, tá? Só que daí nós temos um porém, né? Nós precisamos praticamente fazer uma análise do relógio, né, do apalpador, né, e alinhar ele com 0,01 milímetro, ou seja, um centésimo, né, da margem da resolução dele. Porque esse valor, né, vai ser o que eu vou comparar, né, o valor da peça com o valor do traçador. Tá? Então, eu vou movimentar, posso coletar esse 0,01 milímetro, tá? Tirando da peça e colocando ao lado em direção na mesma superfície do meu micrômetro. Tá? E claro, além de ter esse 0,0 milímetro, esse 0,0 milímetro tem que ser no ponto de inflexão, ou seja, a menor, né, parte da superfície, ou no caso, a superior, né, a maior parte. Tá? No relógio tem que marcar 0,01 milímetro. Então, no caso aqui, né, esse procedimento todo é ilustrado aqui na figura 1. Então, reparem, né, está sendo alocado aqui, né, o traçador de altura com o relógio acoplado na peça que está apoiado na mesa, tá, para coletar o ponto de inflexão no primeiro furo, correto? Depois que eu coleto esse primeiro ponto, eu vou transportar essa medida, aqui está oculto, para o relógio apalpador. Então, eu retiro dessa posição, tá? Coletei aqui, ó, coloquei no ponto de inflexão. No meu marcador aqui, está marcando 0,01 milímetro. Tá? Eu aloquei aqui, né, bem no ponto de inflexão, depois eu retiro e transporto para, né, o meu micrômetro de altura. Tá? E lá no micrômetro de altura, eu também vou deslocar a mesma distância, 0,01 milímetro, conforme nós temos aqui. Ó. Então, retiramos a peça e colocamos aqui no relógio, né? Aliás, no micrômetro, né? No micrômetro de altura. O que nós verificamos? Verificamos, nesse caso, a distância X aqui da mesa em relação à ponta do relógio. O que me deu aqui? Me deu uma coordenada, tá? A coordenada de altura. Então, eu tenho um ponto aqui, uma coordenada em X. No caso aqui em Y, né? Porque é a altura, né? Ok? Esse ponto é o meu primeiro ponto. O que eu tenho que pegar agora? O segundo ponto. É o mesmo procedimento.
Tá? Então, eu vou anotar o primeiro valor, vou prosseguir para fazer o segundo valor. Aí a norma aqui é redundante, né? E muito detalhada, né? Então, depois o próximo passo é voltar, né? Na parte da peça, coletar o segundo furo, novamente com a mesma medida, tá? Novamente no ponto de inflexão. Então, isso aqui é tudo redundância, né? Para ser feito conforme o passo a passo. Ou seja, você executa movimento por movimento, conforme está ilustrado no procedimento. Retirei do relógio, após anotar o valor, volto e estou pegando aqui, ó. Vocês percebem aqui que agora eu estou pegando o ponto superior. Já tinha pego o ponto inferior, tinha me dado uma altura, tá? Em relação à mesa. Vou pegar o segundo ponto, vou trocar a cor aqui do canetão. Eu vou pegar o segundo ponto aqui em cima, ele vai ter uma outra altura em relação à mesa, ou seja, o desempenho. Ou seja, eu vou conseguir calcular pela diferença das duas medidas, tá? A altura, tá? Do furo. Imaginaram já? Então, primeira medida é a inferior, segunda medida é a superior. A diferença dessas duas cotas vai me dar o diâmetro do meu furo, tá? Ok? Então, vamos voltar após fazer esse procedimento. Eu transporto novamente aqui para o micrômetro. Vou verificar no micrômetro a outra cota X, tá? E vou achar aí, né, o segundo valor. Então, a diferença, olha só, a diferença da primeira com a segunda medida vai ser o valor do diâmetro da, né? Aliás, eu tenho que adicionar aqui, ó, a pontinha da esfera. Tá? Então, imagine que, né, na ponta do relógio apalpador, ele funciona assim, ó, ele tem uma esfera, né? Ele tem um acabamento boleado. Então, imagine esse acabamento aqui, vocês já sabem que é 1 milímetro, tá? 1 milímetro. Então, o que aconteceu? O valor que eu verifiquei no meu relógio, na verdade, foi meio para cima e meio para baixo. Porque é o centro dessa esfera, dessa pequena esfera. Então, a gente consegue, né, adicionando 1 milímetro, tá, compensar essa parte de 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. Tá? Então, é a diferença das medidas e com essa pequena correção de 1 milímetro por causa do, né, acabamento da ponta do meu relógio apalpador. Tá? Você pode até confirmar. Pode medir com o micrômetro, vai dar 1 milímetro exato, né, essa esfera boleada na, frente, na ponta do apalpador. Tá? Então já é conhecido esse valor, tá bom? Deu para entender que eu utilizei um recurso, né, da matemática, que é o plano cartesiano, mais os instrumentos, mais a mesa de desempenho, né, para obter uma medida indireta do diâmetro. Tá? Essa é a primeira parte. E como tem vários furos no corpo de prova, que o corpo de prova é bem semelhante a esse que nós temos aqui, tá? É mesmo da imagem do procedimento, tá? Nós conseguimos medir qualquer um dos diâmetros solicitados, tá? Mas tem um outro porém desse procedimento. Nós também conseguimos medir a distância entre os centros, de modo indireto também. O procedimento é semelhante, mas tomem cuidado. Na distância de centro, nós podemos desconsiderar aquele acréscimo de 1 milímetro, porque na verdade é o centro. Então, não vai fazer diferença no caso. Tá? Só que é um pouco mais trabalhoso. Né? Vamos tentar imaginar, então, o mesmo procedimento. Tá? Então, da primeira imagem.
Agora nós estamos medindo distância entre centros, mas começa muito semelhante. Eu pego o primeiro ponto. Tá? Então, o primeiro furo, que na verdade são dois furos, né? O primeiro ponto do primeiro furo, depois eu pego o segundo ponto do segundo furo, tá? Então, peguei o primeiro, coletei aqui no relógio apalpador, levo no micrômetro, volto, pego o segundo ponto, que é o maior, volto no relógio comparador, tenho duas medidas, né? Vocês imaginem que eu já, com essas duas medidas, eu já calcularia o diâmetro. Só que aqui no caso eu quero saber do centro do furo. Tá? É aqui que está a grande jogada. Né? Se eu peguei duas cotas com tamanhos diferentes, né? Com a mesma referência, tá? Essa diferença aqui, ó, média, é o meu centro do furo. Tá? Okay? Então eu divido por 2. Tá? Assim que eu dividi por 2 aqui, eu encontrei o centro do furo. É uma medida virtual ali. Eu não consigo colocar um paquímetro no centro do furo, né? Não tem como apoiá-lo, tá? Ok? Então eu consigo fazer essa análise matematicamente, uma medida indireta. Tá? Então nós vamos ver aqui na figura, né? Que novamente eu levo, né, utilizo o micrômetro para coletar esses valores, tá? Realizo, né, nos furos que forem indicados, tá? Então, no caso aqui, esse corpo de prova, posso pedir desse furo para esse furo, tá? Vamos só pegar uma caneta aqui, né? Então, nesse furo aqui, ó, eu vou ter um centro, tá? No furo de cima, eu vou ter aqui outro centro, tá? Qual que vai ser a minha medida? Minha medida vai ser a distância de um centro até o outro centro. Tá? Então, peguei esse furo, identifiquei o centro aqui, peguei outro furo, identifiquei esse outro centro aqui, e tudo isso tem campos no relatório, então não preciso me preocupar tanto assim, eu só preciso saber a sequência. Tá? Eu preciso saber do primeiro furo os pontos que eu coletei, e do segundo furo as medidas que eu coletei. Todos eles vão ser em relação à mesa. Então, eu peguei uma cota da mesa, a segunda cota da mesa, achei o centro. Né? De novo, eu peguei no outro furo uma cota da mesa até aqui, outra cota da mesa até aqui, achei o centro, e agora eu tenho duas referências que vão, né, me orientar ali no cálculo da distância entre os dois centros. E olha que esses furos estão desalinhados. Não necessariamente eu preciso pegar dois furos próximos, tá? Eu posso pedir, por exemplo, né? Vou pegar outra cor aqui, que é o verde, né? Tá. Eu posso pedir desse furo aqui, indicado por A, até o outro furo aqui, indicado por B. Nós vamos fazer um croquis dessa peça, tá? Independente do alinhamento, eu consigo achar a altura em relação aí à mesa, né? De qualquer furo do corpo de prova, tá? Ok, então a norma ela traz detalhado esse procedimento com as imagens, tá? E o relatório da mesma maneira que nós vimos nos outros, ok? Então aqui, ó, no caso, né, esse movimento sempre coletando no furo, indo para o relógio, né, micrômetro de altura, ou no caso, paquímetro de altura, né, que nós vamos usar aqui, tá? Pega as duas medidas, né, vão ser divididas por 2, você acha o centro do primeiro furo e depois repete todo o procedimento para o segundo furo. Tá? Parece complexo, mas vocês vão ver que na prática é bem simples. Nós vamos executar esse procedimento aqui na prática
né? Mas é bom vocês, né, tentarem entender, né? Porque aí fica mais fácil na hora da prática, para não esquecerem, que é muito comum esquecer de adicionar ou adicionar em excesso aquele 1 milímetro. Tá? Então, são duas partes. Medição, né, do diâmetro, adiciona 1 milímetro. No caso aqui, né, do medição de centros, não precisa, tá? Ok? Esse mesmo procedimento, né, também traz uma referência, é o procedimento que nós temos aí, né, mais extenso, né, das nossas práticas, tá? Os outros são bem simples, não que não sejam trabalhosos, tá? Trabalhosos, né? Mas aqui traz uma referência de medidas diretas, porém, utilizando um projetor, né? Acaba sendo indireto também, né? Porque o projetor, ele trabalha, né, com o sombreamento da peça. Então, é um dispositivo muito útil. Ele consegue, ao mesmo tempo, utilizando o princípio da luz, né, e da reflexão ali, né, ele consegue transportar a sombra do objeto para uma tela. Tá? E nesse item 2.2 vai falar dessas medidas diretas. Tá? Nós vamos executar elas somente teoricamente, que é o que está sendo aplicado na Bend também. Eles não têm projetor de perfil, porque a ideia é a mesma. Ela consegue simplesmente, ao invés de usar o relógio comparador, eu vou usar ali a sombra e, né, a própria tela tem um indicador, né, como se fosse um mouse, né, um ponto central. Eu consigo deslocar com a mesa, ao invés de eu, né, no meu mouse aqui, né, eu movimento o meu mouse, né. No caso lá é o contrário, eu vou movimentar a peça através de uma dinâmica que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor agora, tá? Então, qual que são os instrumentos que se utilizariam nessa prática? O projetor de perfil, tá? Um contador de medidas que traz as posições x e y e também o ângulo, né? Nível bolha, termômetro, álcool isopropílico para, né, limpeza e os demais itens aqui, tá? Se necessário, massa de calefetar para fixar a peça na mesa, né? Para ela não se movimentar, tá? Conseguimos pegar medidas lineares, angulares e também superfícies irregulares nós fazemos por comparação. É interessante isso também, né? Porque às vezes uma peça é complexa e nós não conseguimos obter as medidas. Esse tipo de equipamento nós conseguimos fazer como se fosse um gabarito. Para quem é do controle dimensional vai lembrar, né? Controle dimensional nós traçamos o gabarito de um tampo, né? Aqui nós faríamos um gabarito para usar na própria tela projetada, sombra projetada desse equipamento. Então imagine, quando nós falamos CDCL, nós falávamos em um item macro, né? E nós trabalhávamos ali em milímetro, né? Aqui no caso do controle dimensional, de mecânica, nós trabalhamos sempre em micro, tá? Milésimos de milímetro, tá bom? Então vamos ver um pouquinho desse aparelho, né? Aqui eu trago uma ilustração, né, no meu canto direito, tá? As referências da própria marca do aparelho. Tem aqui, né, a de temperatura, já vimos, que estava presente em todos os procedimentos. E mais essa daqui também, do Inmetro, que é o vocabulário VIN. Tá? Também estava nos outros procedimentos, já comentamos, correto? Tá? Então, o detalhe desse equipamento é o seguinte: ele trabalha ali uma pequena mesa que tem um movimento, né, XY, tá? E
ela não é tão extensa, né? Ela movimenta ali de 200 a 100 milímetros. E tudo isso é transportado para um display que fica, né, perpendicular a essa mesa. Tá? A ideia é empregar aqui uma lâmpada, tá? Que vai fazer uma, né, uma sombra da peça. Tá? Ok? No próprio procedimento tem essa imagem, tá, pessoal? Esse escopo aqui é do próprio procedimento, tá? Já tem uma imagem lá, ok? E tem, né, o que é cada parte, né? Então tem o cabeçote, né? A tela de projeção é onde nós vamos, né, visualizar a peça, tá? Ela é fixa. A única coisa que movimenta nela, né, é a rotação. Então nós temos um botão aqui, ó, que é esse 3 aqui, que ele vai rotacionar. Vai ser usado para ver manualmente o ângulo, tá? Então essa parte, né, eu consigo fazer, né, uma dinâmica aqui, né, de rotacionar, alinhar, pegar cada ponto e fazer a trigonometria, tá? Aí tem um botão de travamento da tela, tem um contador angular, tá? Do próprio aparelho. Tem o contador do próprio aparelho, que é o XY, tá? Temos as lentes de projeção, que vão fazer essa, né, ampliação e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer a focalização, tá? Para não ficar distorcido, tá? O sistema de iluminação refletora, né? Sistema de lentes, tá? E aqui no item 9 é a mesa, onde nós posicionamos a peça, tá? Então imagine lá, essa mesa ela funciona com manivelas, nós vamos verificar aqui. Conforme nós movimentamos a manivela, a sombra da peça também ela vai, né, tanto mostrar aqui no contador medidas, quanto aqui na tela do aparelho, tá? Do projetor. Então tem um painel de controle, né? A iluminação que fica interno ali, né, da mesa, e as manoplas, né, que vão fazer também um levantamento, ela auxilia ali na focalização, né? Então essa manopla aqui, ela traz um movimento vertical, subindo ou descendo ali a mesa, tá? Então imagine, né, eu consigo movimentar essa mesa na posição XY e também na altura. A altura serve para focalização. O movimento XY é quando a gente vai pegar os dados, tá, desse aparelho. Tá? Aliás, vocês que nos acompanham, alguém já trabalhou com projetor de perfil? Né? Tem algumas demandas na área industrial que exigem, né, esse tipo de controle. Auxilia muito no controle dimensional. Né? Então tem o painel de potência, né, só para a gente finalizar. Tem um conector de saída. É nesse conector aqui que nós vamos, né, ter a possibilidade de conectar recursos a mais no aparelho, tá? A manopla eu já falei, né, do eixo X, e tem a manopla do eixo Y, ou seja, né, enquanto uma funciona num sentido, a outra funciona no sentido oposto. Isso dá um movimento XY na tela, né? A altura, ela serve na mesa, né? A altura da mesa serve para uma simples focalização, tá? E aqui está um pouquinho mais do aparelho, né? Aliás, esse aparelho é conectado lá no conectorzinho, tá? Ele chama contador, tá? Ele auxilia ali a demonstrar os valores conforme você movimenta a tela. Tá? Então, na norma ele está desse jeito, né? E na prática ele, né, é um aparelho semelhante a esse da imagem que eu trouxe aqui, ok? Tá? Então nós temos aqui esse aparelho, né? Ele tem o display que mostra os valores e olha só a resolução, de milésimos a décimos de milésimo, tá? Então ele tem uma resolução muito boa, né? Dá para trabalhar com muita precisão, né? Tem ali os indicadores de medida, você vai trabalhar em milímetro ou polegada, tá?
Esses botões são os botões para zerar, ou seja, eu tenho que fazer um alinhamento. Lembra na medida indireta que eu coleto pontos? Aqui eu zero num ponto. Essa que é a ideia aqui. Da mesma maneira que na primeira parte nós vimos que nós colocamos pontos numa coordenada cartesiana, esse aparelho funciona da mesma maneira. Só que aqui nós conseguimos zerar o ponto e fazer o cálculo automatizado, em vez de fazer da maneira anterior. Então tem um outro display aqui, né, que mostra a coordenada, né, que modo que nós estamos operando, se é X, se é Y, né? As teclas de controle, né, temos aqui, tá? Essa tecla nós conseguimos fazer a entrada numérica, tá? E claro, né, a tecla liga e desliga. Tem outras funções que o próprio procedimento comenta que não é pertinente agora. Tá? E o item 2.2.6 vai trazer a execução do procedimento. Já vimos, o próprio procedimento ele, né, é redundante em si mesmo, quando fala da preparação, trazendo novamente limpeza. No caso aqui, ele trouxe o nivelamento, tá? Para conferir, né, o próprio aparelho. Então, para isso que serve o nível bolha, tá? Para fazer um nivelamento da máquina, por exemplo, tá? A estabilização da temperatura é um requisito também, tá? Só esses 3 itens, tá bom? E aí o procedimento vem, né, especificamente para esse aparelho. Como que liga ele, trazendo ali algumas imagens, né, pertinentes ao Mitutoyo PJ A3000. Mas é bem semelhante com outras marcas, tá? É sempre ali, né? As chaves seletoras para ligar o aparelho, né? Para ligar o sistema, né? Tem o aquecimento da lâmpada, né? Depois, no caso, tem o aparelho acoplado, o projetor, que é o contador, que é onde nós visualizamos as medidas, tá? Que também tem ali o seu sistema, né, para ligar e desligar, né? Então, off, né, é um botão para liga e desliga, e tem esse outro aqui, ó, CE, tá? Que é do indicador, né? Ao ligar o display aqui, XY, né? Ele tem ali, né, esse botão CE, né? Para estabilizar os valores que estão sendo analisados, tá? Então, qual que é a ideia, então? Aqui no procedimento ele já vai comentar também. Trazer um passo a passo para utilizar esse aparelho. Tá? Então, o passo 1 é colocar a peça posicionada. Tá? Na tela do aparelho, nós vamos conseguir aí alinhar um ponto. Tá? Quando eu estiver alinhado na superfície, na sombra, então imagine que essa parte rachurada, né, da imagem, né, é a sombra do meu objeto. E eu quero tirar uma medida aqui, ó. Tá? Quero tirar uma cota. Então eu vou alinhar nesse ponto, né? Vou usar as teclas de zeragem, tá? Seja no eixo X ou no eixo Y, e vou movimentar a mesa. Então, como que eu vou movimentar a mesa? Movimento para a direita, para a esquerda, né? Para a frente e para trás, eu vou ter, né, o movimento vertical na tela, tá? Dessa maneira aqui, ó. Então, imagine aqui, né? Eu estava com o meu visor apontado numa face da peça e depois eu apontei do outro lado, né? Eu vou ter aqui a dimensão já lá no contador. Então, lá no QA Counter, tá? Se eu zerei ele lá e movimentei a mesa, eu já vou ter uma medida numa resolução de milésimos ou décimos de milésimo. Tá? Ele já vai me dar essa dimensão diretamente no computador. Deu para entender a dinâmica? Pode trabalhar com o perfil, a sombra, tá, gente? Pode trabalhar com o perfil, tá? Aí,
a norma desenrola mais um pouco. Por exemplo, e se eu não conseguir, né, coletar uma medida precisa dessa maneira, né? Aí quando ela traz aqui, né, aqui a imagem, ela trouxe uma imagem muito semelhante. Mas a ideia é o seguinte, é utilizar uma carta de medida padrão. Ou seja, né, imagine que essa superfície aqui, ó, eu tenho uma referência visual para colocar em cima da tela, tá? Para verificar se realmente ela está dentro do perfil. Então, essa tolerância aqui, né, lines, é a minha carta, tá? Que eu coloco sobre a sombra para verificar se está dentro do padrão desejado. Se for peças em série, é interessante. Imagina que eu tenho que analisar várias peças ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo criar cartas de medida padrão, coloco o objeto sobre a mesa, né? Posiciono, né? De uma maneira que eu consiga simplesmente colocar a carta sobre a sombra, né? E eu faço uma análise por comparação. Ou seja, eu consigo ter avaliação quantitativa e qualitativa para as medidas indiretas, no caso do projetor. Tá? E aqui também dá para se trabalhar com ângulos, né? Então, como que se trabalha com ângulos? Acompanhe aqui 3 passos simples. Peguei o primeiro ponto. Então, ó, o primeiro ponto está aqui, ó, a parte, né, escura, né, rachurada escura, como se fosse a ponta de uma agulha. Né? Eu alinhei aqui, né, uma superfície, tá? Ok? Aí eu desloquei a peça, então a peça que foi deslocada, tá? Não foi, né, a minha mira aqui, tá? Até chegar no outro ponto. Só desloquei em X aqui, tá? E depois, lembra que tem um botão para girar, né? Aí eu consigo fazer uma rotação na tela, até ela alinhar com a outra superfície, tá? O que eu acabei de fazer aqui? Automaticamente, meu aparelho fez uma trigonometria. E eu consigo, lá no computador, chegar no ângulo que eu rotacionei a minha peça. A minha tela, no caso, né? Tem um auxílio, tá? Consegui obter o ângulo. No caso aqui, um exemplo, né? É o exemplo da norma também, 34,42. Tá? Como que eu faria pelo outro método? O procedimento não mostra. O procedimento não comenta como que eu pegaria o ângulo, né? Pelo outro sistema. Mas vocês imaginem que se eu estivesse utilizando o relógio comparador, eu conseguiria pegar uma medida aqui também, pegar uma outra medida aqui, tá? Já teria aqui um cateto, certo? Pegando, né, uma outra medida aqui em cima, eu teria, né, 3 pontos de referência, tá? Conseguiria pegar 2 catetos, achar a hipotenusa, ou dos 2 catetos eu tiro a tangente e já tenho o ângulo também. Ok? Lembrando, cada vez que eu vou pegar um ponto, eu tenho que zerar, tá, minhas medidas para poder fazer ali, né, os cálculos. Tá? O computador tem umas teclas específicas aqui, ó, né? Tem um modo, né, na verdade, ABS, que tem que estar ativo para ele poder calcular o ângulo. Tá? Aí esse detalhe bem explicado aqui no passo a passo. Ok? No item 3, já é os resultados. Tá? Então, a norma aborda 2 maneiras de obter medidas indiretas. Tá? Aqui já traz o resultado. Deve ser empregado aqui para o registro de resultados, conforme descrito no anexo 1. E é o seguinte, tá? A ideia desse relatório, né, é bem semelhante aos outros também. Então, vocês vão ver que tem a primeira parte muito semelhante, né? Então, nos primeiros itens aqui, nós vamos ver os instrumentos que foram utilizados, tá? No caso, o micrômetro de altura, o relógio apalpador, tá? No item 3, condições ambientais, temperatura, preenche aqui.
E depois, a partir do item 4, são as medidas. Tá? Então, nós vamos identificar no croquis as dimensões controladas. No caso do diâmetro dos furos, né? Suponhamos que temos o furo A, o B, o C e o D. Cada um dos furos vai ter duas medidas, né? Então, primeira medida, segunda medida e o valor. Qual que vai ser o valor? No caso do diâmetro. Então, diâmetro, né? Nós vimos que vai ser o primeiro valor que nós transportamos para o micrômetro, tá? Menos ou mais, depende, né? Coletou a medida. O segundo valor, acrescida, ou seja, eu vou ter a diferença dessas duas medidas, né? A diferença dessas duas medidas, 1 e 2, mais 1 milímetro. Tá? Ok? Aí é o valor que eu vou colocar aqui do diâmetro. Tá? E depois, uma segunda parte, nós vamos ter a distância entre centros. Olha que aqui fica mais complexo, né? Porque daí eu vou controlar a medida A até a medida B. São dois furos, né? Então, eu vou ter o primeiro valor, né, para cada furo, né, o segundo valor para cada furo. Aí eu vou ter dois centros de furos, tá? E desses dois centros aqui que eu vou obter a distância entre eles. Né, a diferença entre esses dois centros. Foi o que nós ilustramos anteriormente. Tá bom? Tá? Então, nós vamos fazer do furo A até o furo B, por exemplo. Do furo B até o furo C, né? Do furo D até o furo B. Né? É uma ilustração aqui que a gente pode fazer. Vamos executar o croquis da peça. Né? Então, vai ter o croquis da peça. Tá? Para identificar os pontos, tá? Que nós coletamos. Então, no croquis, nós vamos fazer essa referência. Tá? O croquis nós vamos fazer no verso do relatório. Né? Então, você vai escrever lá no verso do relatório, lá, né? Vide verso. Tá? Não deixe em branco. Tá? Na frente. Ok? Nas observações, lembra lá do item preparação? Tá? Peças em boas condições, ou CPs, né? CP, né? Em boas condições. Claro, se tiver em boas condições. Se tiver oxidação e outros, né, elementos visuais, você vai ter que relatar, tá? Assina, né, número de SNQC, data, né, e fecha o relatório. Fecha esse relatório, né? Vai ter as considerações da mesma maneira que o micrômetro, tá? Bem semelhante ao que nós vimos anteriormente. Beleza? 2 horas de prova. O próximo procedimento aqui que nós vamos verificar é a medição de roscas externas, tá? Então, é um outro procedimento prático para o controle dimensional, tá? E, novamente, nós vemos aqui o objetivo, ok? Vamos aqui, pegar aqui o nosso marca-texto, né? Então, o objetivo, né, vai ser sempre o primeiro item de cada procedimento, né? E vai falar sempre ali do roteiro e métodos, né? Para se verificarem as medidas, né? No caso ali, né? É uma medição simplificada de roscas externas, tá? Que vai ser avaliado aí como uma das provas do controle dimensional. Essa PR, ela traz uma vasta, né, referência, né, documentos de referências, tá? Ok? Porque são vários tipos de rosca, né? Rosca métrica, unificada, né? BA, BSW, BSF, trapezoidal, né? Rosca, né? De vários, né, padrões, tá? E cada uma tem sua respectiva norma, tá bom? Mas, novamente, nós vemos aqui que tem a norma VIN, né?
e tem a ISO de temperatura, porque nós estaremos trabalhando no mesmo ambiente de laboratório, tá bom? E vamos trabalhar com algumas normas específicas, né? Na terminologia, também ela tem ali, traz novamente a RBC, que vai falar que é o laboratório, tá? E no item 4, né, também aqui diretamente traz os instrumentos. Para a rosca externa, vamos ter o micrômetro externo, tá? Vamos ter aqui arames dentro do procedimento para analisar as roscas, nós teremos que usar uns arames calibrados, tá? E o pente de rosca também, né? É um dos itens que ajudaria no procedimento para identificar que tipo de rosca nós vamos trabalhar, tá? Então, basicamente, são esses três itens. No item 5, né, já vai falar do grau de aplicação, tá? Então, as roscas, né, elas serão também avaliadas, né? Normalmente, existem vários graus de detalhamento da rosca. Se nós puxarmos ali do conteúdo teórico, nós vamos ver que, né, tem uma vasta terminologia específica para roscas, tá? Não dá para aplicar tudo num procedimento. Então, esse procedimento, ele visa ali, né, relembrar um método básico, simplificado mesmo para a medição, tá? Então, não vamos, né, trabalhar todos os parâmetros de uma rosca, ok? Mas daria para se pensar em utilizar a PR anterior, né, da medição indireta, o projetor, como a gente já havia visto anteriormente, correto? E aí no item 6, né, já começa a falar do roteiro, né, da prática, que é o roteiro de avaliação, correto? Limpeza, exame visual, estabilidade da temperatura e a verificação da calibração dos padrões, ou seja, né, verificar tag, né, vencimento, né, todos os itens pertinentes a cada instrumento ou padrão utilizado, tá? Então, né, isso daqui é bem redundante, nós já vimos também. Então, por isso que nós, né, quando nós evoluímos, né, nos procedimentos, nós percebemos que essa redundância ajuda, tá? Ajuda na interpretação do procedimento. Então, toda vez nós sabemos que vai ter que fazer um exame visual, vamos ver que esse exame visual tem que estar relatado no procedimento, aliás, no relatório, tá? Ele já está aqui no procedimento. Nós vamos, né, apontar que fizemos o exame, né, visual no nosso relatório, tá? É lá no campo observação, por exemplo, né? O procedimento de estabilização da temperatura, vocês sempre confirmem lá, porque dependendo do PR, não tem o requisito de hora aqui, mas vocês já sabem que tem que ter um tempo. Verifiquem se está determinado no procedimento, tá? E também outra coisa que vocês sabem, se usou algo, um instrumento que mede, ele é passível de ter ali a sua tag, tá? Então, só para ressaltar um pouquinho essa parte, tá? Isso no item 6.1. No 6.2 já comenta aqui, né? Eu abreviei um pouco o contexto, tá? Mas tem aqui uma figura que já, né, representa o que esse procedimento pede nessa parte, que é você fazer a medição do diâmetro externo, tá? Então, você vai utilizar o micrômetro, tá? Então, figura 1, parafuso deve situar-se na posição central dos apalpadores. Então, imagine que aqui são, né, os apalpadores, tá? Então, você vai colocar aqui na região central, né, tentando pegar o maior diâmetro desse parafuso, ok? E nós vamos coletar de início aqui, ó, medida externa maior. Nós vamos chamar de diâmetro. E vai ter o campo para anotar no relatório, tá? No item 3, verificação do valor do passo,
tá? Então, aqui nós temos, né, o famoso pente de rosca, né? É um calibre, tá? Que tem padrões já conhecidos ali, né? Que a gente consegue fazer uma analogia, uma comparação, tá? Mais uma vez, a ideia de ter um gabarito. Nós vimos isso também no projetor de perfil, né? Lembra que nós podemos utilizar um gabarito? Para rosca também, né? Nós podemos usar o pente de rosca para verificar medida da rosca e ângulo, né? Basicamente, o ângulo está relacionado com o tipo de rosca, ok? No item 6.4, né? Nós já conseguimos, né, partimos para alguns conceitos, né? Da avaliação da rosca, né? Por exemplo, cálculo do diâmetro ideal, né, quando nós vamos utilizar o arame, né? Vamos fazer um cálculo em cima né, de uma medida virtual da rosca, tá? Que é o flanco da rosca, entendeu? Então, nós precisamos ali ter um auxílio, tá? Para fazer essa medida, e esse auxílio é o arame calibrado, tá? Não é aleatório, tem um cálculo para se, né, obter a medida do arame, tá? Ok? Então, são 3 araminhos que nós vamos praticamente ali, né, estar utilizando para fazer a medida, né, do diâmetro do flanco, tá? E vamos aplicar um pouquinho de contabilidade aqui, tá? Ou seja, né, nós teremos aqui nessa fase 2 tabelas, tabela 1 e tabela 2. E também, né, nós teremos aqui alguns cálculos, algumas fórmulas. Pessoal, não se preocupem com essa fórmula, porque essa fórmula, basicamente, ela já está reduzida nas tabelas. Então, nós vamos aplicar diretamente a tabela. É muito mais fácil e rápido e está no procedimento. Então, você não precisa se preocupar, né, em fazer ali, né, o cosseno de alfa dividido, né, de meio alfa dividido, né, por 2. Então, essas fórmulas do diâmetro, né, pegaremos direto na tabela. Então, vamos ver um pouquinho dessa tabela, né? Então, esta daqui é a tabela 1, né? O que que ela fez? Ela, né, abreviou a fórmula, tá? Então, dependendo do tipo de rosca, né, se é a métrica, ou se é a Whitworth, né, ou a BA, ou a trapezoidal, ou a CME, né, cada uma delas vai ter uma fórmula já, né, otimizada conforme o ângulo, tá? E são 3 valores que nós precisamos para apontar no nosso relatório: o nominal, o máximo e o mínimo. Então, ao mesmo tempo, nós pegamos o nominal e temos uma referência para máximo e para mínimo, tá? Então, muda aqui, né, em décimos ou, né, centésimos de milésimos, tá? Então, tabela 1, cálculo dos diâmetros dos arames que são permitidos, ok? Tabela 2, né, tem também referente aos diâmetros, né? Mas conforme aqui, né, o tipo de rosca. Então, tem na primeira coluna o diâmetro do arame, em milímetro. No caso aqui, a rosca métrica, né, dado o passo da rosca em milímetro, né? A rosca unificada, em fios por polegada, né? A Whitworth também é em fios por polegada, a BA é em milímetro, e assim por diante, né? Então, essa tabela, né, ela está na íntegra no próprio procedimento, tá? E aqui já dá os valores conforme o diâmetro do arame, tá? Conforme a rosca, faz uma relação com o tipo de rosca, ok? E aí a norma segue falando, né, explicando detalhes do procedimento, tá? Por exemplo, ali separar os 3 jogos de arame, né? Fazer uma medição de cada arame, né, para verificar se não foi trocado.
né? Então, você confere esses 3 jogos de arame, anota esses valores, tá? E calcula a média, ok? Aí a diferença do menor diâmetro e do maior, né? Do maior diâmetro para o menor, tá? Não pode ser 2 milésimos de diferença, tá? Para não interferir na medida, porque senão ele vai criar um ângulo ao fazer a medida, tá? Então, não pode ser superior a 0,002 milímetro ou 2 milésimos de milímetro, tá? Então, é bem preciso mesmo. Vocês perceberam, já comentei, nós vamos trabalhar muito com casas de milésimos, tá? Então, o controle de mecânica é muito voltado para a mecânica de precisão. Então, vamos lá, pessoal. No item 5, nós vimos aqui, né? Medição do diâmetro do flanco, tá? 2 arames serão colocados de um lado, um arame será colocado do outro lado, tá? Vamos verificar já já a figura 3, ok? Utilizando o micrômetro, tá? Vamos ter uma medida que chama M, que é a medida, né? Um pouco maior que a medida do diâmetro que nós medimos, visto que os arames, né, eles vão ser maiores, né, que esse diâmetro que nós calculamos, né? E a partir desses 2 valores, nós vamos calcular o diâmetro do flanco, né? Temos a tabela 3, mais uma vez, né? E temos também a fórmula do diâmetro do flanco, que é dado por D2, ok? E, né, na tabela 3, vai variar o valor conforme o tipo de rosca, porque também muda o ângulo, correto? Então, temos aqui a fórmula simplificada já. Não precisamos nos preocupar com a fórmula mais complexa, que é essa né, que envolve tangente, seno, ok? Então, nós vamos utilizar a forma simplificada, né? E sendo ou uma ou a outra, né? Nós vamos obter ali o diâmetro do flanco. Então, medidas sobre os arames, nós vamos anotar, é a medida M, né? Já tínhamos medido o diâmetro, que é a medida D. Então, essa medida foi a primeira que nós coletamos. A medida sobre os arames é a medida M, ok? O flanco, vou mudar aqui a cor, né? Vai ser o D2. O D2 é essa medida aqui, ó. Então, olha só onde ele passa, né? Ele passa num vazio. Então, só conseguimos obter o diâmetro do flanco calculando, né? Ou fazendo, no caso aqui, né? Esse tipo de análise. Os arames serviram para nós encontrarmos o nosso M e aplicar a fórmula, tá? Para achar esse diâmetro. Ok? Então, utilizamos aqui a fórmula reduzida, né? Com o M calculado, mais o passo, tá? E o diâmetro, né, médio que nós conseguimos obter ali da primeira medida, tá? Ok? Então, esse, né, é a dinâmica do item 5, né, para se medir o flanco, tá? E nós, assim, conseguimos fazer uma avaliação, né, no item 6, quando vocês pedem para fazer a avaliação dos roscados. Tá? Então, ali, né, com a norma, né, respectiva, nós vamos dizer se ela está aprovada ou reprovada dentro de uma determinada classe de tolerância. Tá? Ok? A norma pede para fazer esse laudo, tá? E já no item 7, ela vai falar do relatório, ok? Então, o que vai ter no relatório, né? Mesmo procedimento que nós já vimos, os padrões que utilizamos vamos anotar, né? As condições ambientais, temperatura, umidade relativa, a inspeção visual, vai ter que relatar se está em boas condições ou não, e os valores solicitados no relatório, que vai ser referente aí às medidas que nós fizemos, os valores que são verificados ali, né? Os valores medidos
E também ali nós vamos ter que apresentar os cálculos. No verso nós vamos calcular, fazer os cálculos, né, que foram utilizados, tá? Conforme o procedimento, tá? Então, esse é um relatório, né? O relatório é o anexo 1, né? Nesse relatório, nós vemos que a primeira parte, primeira e segunda, já fala, né, das características do micrômetro, né? Já vimos isso daqui, é redundante. Condições ambientais também, umidade relativa, vimos que alguns procedimentos não têm. E aqui, a partir do item 3, já vemos as medições, tá? Então, aqui, ó, o número da peça, né? Vamos supor que é a peça 4, né? Aí tem o diâmetro externo, né? Que nós vamos medir, tá? E depois verificar conforme a norma, tá? O passo da rosca, seja, né, Whitworth ou métrica, tá? Aí, conforme nós verificamos com o calibre de, né, o pente de rosca, nós vamos saber o ângulo da rosca, né? O diâmetro do flanco, ele vai ser ali calculado, tem a tabela, tá? O perfil da rosca, trapezoidal, qual que é o tipo de rosca, o sentido, horário, anti-horário, esquerda, direita, tá? E os arames, né, que nós calculamos também, né? O valor calculado, né? E o valor medido de cada arame. E aqui o cálculo da média dos arames, tá? Aqui o cálculo do flanco, então, o cálculo do flanco, ok? No croquis, tá? Fazemos o croquis da face da rosca, tá? Então, nós vamos fazer o croquis da rosca nesse sentido aqui, tá? E o exame visual, né? Também, né? Peças em boas condições, né? Ok? Então, essa é a parte das medidas e praticamente aqui finaliza o relatório, o laudo, porque o resto dele é redundante. Então, até o final, ó, nós vamos ver que é a mesmo item, ou seja, nós conseguimos fazer mais de uma peça por relatório. Aí vocês vão ver que essa prática, a maior dificuldade é realmente executá-la, né? Fazê-la com os arames ali, tá? Claro, tem a parte dos cálculos também, né? E o que nós podemos ver é que aqui no item 5, né, pede os dados do instrumento, tá? Só que o relatório, né, não tem esse espaço. Então, nós colocamos no verso, tá? Faz uma tabelinha para os instrumentos e depois os cálculos, tá? E, né, tem outras referências também, né, que nós encontramos na item 149 para essa prova, tá? E eu queria fazer uma dinâmica diferente com vocês de abrir diretamente ali, né, as normas, né? Então, aí tem 149 é esse documento aqui, tá? Então, ele também tem uma estrutura semelhante, né? Vai tratar aqui primeiramente do objetivo, né? Ele serve como referência, tem as regras de tempo da prova, né? Tem que ser entregue ao examinador, né? Tem aqui o quesito 80% em cada prova, tá? Tem outras considerações, né? Detalhadas sobre o que pode e o que não pode usar. E no item 3 aqui, quais serão as provas que vocês irão fazer? Então, prova 1, calibração de micrômetro, né? Já vimos. Peça vazada, já vimos. Rosca, já vimos. Furo e eixo, vai falar do acoplamento, vamos ver. Tolerância geométrica, também. Engrenagem, também. E amostragem, tá? Que é a norma 54, NBR 5426, tá? Ok? Qual sequência vocês vão fazer essa prova? Vai depender do examinador. Então, não é porque está escrito prova 1, 2, 3, 4, 5, que esta será a sequência, ok? Então, para a execução das provas, né, devem ser seguidas instruções. E essas instruções estão no anexo,
já comentei de algumas partes desses, né, desses anexos, nós vamos ver outros agora, tá? O exame de recertificação já está aqui também, né, já tem esse quesito, tá? Para quem já tem, né, já é certificado nessa modalidade, tá? Aí é o seguinte, aí ele tem aqui um outro escopo para a recertificação. Então, para a recertificação é a amostragem, tolerância geométrica, ajuste de tolerância e calibração de micrômetro, tá? Para a execução das provas, devem ser seguidas as instruções do anexo 8. Nós vamos verificar já já também, né? Tem os prazos de retorno de 30 dias, retorno de candidato reprovado, ele tem uma chance, tá? Mas não pode expirar o prazo, tá? Nós já vimos os anexos, vamos passar aqui rapidamente. Da calibração de micrômetro, já vimos, né? Comentamos que tem, né, algumas referências. O importante aqui é saber, pelo menos, a carga horária desse exame. O tempo é 2 horas, tá? Da peça vazada, né? Também temos aqui as orientações, tá? Sobre peça vazada, 2 horas também. Lembra que é a medida indireta a peça vazada, tá, pessoal? Rosca simples acabamos de ver, né? Então aqui eu sempre ressalto, né? Que aqui vai falar do paquímetro, né? Pentes de rosca, arames calibrado, micrômetro de pontas intercambiáveis. Vocês perceberam que aqui está constando esse micrômetro. Nós vamos ter disponível aqui esse instrumento, porém ele não é citado no procedimento, tá? Mas ele serviria para nós medirmos sem utilizar o pente de rosca, tá? Vocês vão verificar aqui também. E fora um monte de norma que faz parte do material que será disponibilizado, tá? Não necessariamente todas, né? Pelo menos não impresso, pode ser que seja de maneira digital, ok? Várias normas vão ser disponibilizadas, mais o procedimento, tá? O tempo dessa prova é um pouco maior que as outras, é 2 horas e meia, ok? Então, dá para se perceber que ela realmente é um pouco mais complexa, tá? Mas, enfim, é somente isso, tá? Vamos verificar a parte de furo e eixo, tá? Que é acoplamento, tá? Acho que já comentamos dela já, né? De furo e eixo, tá? Comentei aqui que a qualidade da peça é furo 7 e eixo 6. Já estava definida aqui, já comentamos, sim, né? De tolerância geométrica ainda não. Né? Tolerância geométrica é uma outra prova, tá? Que tem um outro procedimento, tá? Deixa eu ver se é o PR80. Não, PR80 é o de, já vimos que é o de calibração, né? Aqui é o PR88, tolerâncias geométricas, tá? Então, o que nós vamos verificar nesse procedimento, né? Ele tem toda essa redundância que eu comentei, ele vai servir para uma parte bem legal, né, do controle dimensional, que é analisar perpendicularidade, paralelismo, concentricidade, cilindricidade, batimento circular, batimento radial, tudo isso que nós vimos lá em tolerâncias geométricas, né, dimensionais, nós vamos fazer na prática, tá? Para isso tem uma mesa de medição, tem todo um conjunto de instrumentos para fazer cada tipo de, né, atividade desse objetivo, desse procedimento, tá? Então tem a parte do documento de referência, terminologia, os instrumentos, já vemos aqui o desempenho como obrigatório, tá? Que é a mesa de medições, o granito, né? Relógio comparador apopador, esquadro padrão, paquímetro também, né, de resolução 0,01 ou 0,2 centésimos, né? Os desvios que vamos verificar, que eu já comentei, tá?
E o roteiro de avaliação já é idem ao que nós já vimos, né, anteriormente. O procedimento de medição aqui, né, é ilustrado com figuras, tá? Então, item 6.1 é a verificação. Já vimos que isso sempre se manteve como padrão. Depois começa com a perpendicularidade. Existe um corpo de prova específico para fazer a perpendicularidade, conforme a figura, tá? No item 6.3, o paralelismo, tá? Também tem aí uma figura de referência, tá? Nós vamos utilizar o relógio comparador. E o item 5, desvio de cilindricidade, que nós fazemos com o paquímetro, tá ok? Então, teremos o eixo, né, para fazer esse desvio de cilindricidade, correto? Sobre o desempenho, né, com auxílio do traçador de alturas, né, conforme indica aqui a imagem da figura 4, né? O procedimento 6.6 é referente a abatimento circular, né? Teremos também ali, né, uma peça para ser feito com o apoio de um dispositivo que é o entrepontos, né, que é um apoio para fazer a rotação no mesmo eixo, ok? Na figura 5 tem aqui a ilustração, né? E o circular axial, né, batimento circular axial, é no item 6.7, tá? Conforme a figura 6 aqui também. Nós temos aqui o entrepontos, tá? E aqui nós trabalhamos com o relógio comparador numa posição, né, axial aqui, né? Ela pega um valor diferenciado, né? Então, basicamente, são esses itens, são vários corpinhos de prova. Num único relatório, nós vamos, né, fazer o registro do resultado, né? E no caso aqui, né, a diferença é que nós teremos dois anexos, né? O anexo 1, que é o relatório, né? Mesmo procedimento, item 1, características dos padrões utilizados. Vamos colocar aqui, né? Pode-se desenhar a tabelinha, porque aqui não tem o campo preenchível, né? Condições ambientais, temperatura ambiente. E depois o item 3 é as medições, tá? Então, as medições tem aqui, ó, perpendicularidade, a leitura máxima e a mínima, e anota-se o desvio, tá? E deve-se fazer o croquis, né, da peça manualmente, tá? Assim, para cada item, né? Paralelismo, fizemos perpendicularidade, paralelismo, concentricidade, tá? Cilindricidade, batimento circular, batimento radial, tá? Observações, lembrando sempre, esse exame visual das peças, como que foi relato aqui, tá? No anexo 2, né, tem um croquis, tá? Para os desvios de forma, né, e posição, tá? Que também será trabalhado aqui, tá bom? Esse é um pouquinho da PR-88. PR-89 é medição de engrenagens cilíndricas, né? É um procedimento semelhante, né, em termos ali de roscas, que o objetivo é simplificado, tá? Então, o próprio objetivo aqui, né, descrever um roteiro e métodos para verificar e realizar a medição simplificada de engrenagens, tá? É mais para coletar alguns dados do que fazer realmente uma análise, né, específica. Mas tem seus documentos de referência, né, terminologia. Ok? Aqui a terminologia já um pouco aqui, ok? Em altura do dente, cabeça do dente, né? Instrumentos de medidas, tem instrumentos específicos como o paquímetro duplo nônio, ok? E um micrômetro especial para engrenagens, que é o micrômetro de prato,
os resultados que nós vamos procurar aqui, da mesma maneira que nós calculamos o arame para a rosca, aqui tem os roletes, né? Calculamos ali, né, uma medida específica, né, do flanco, aqui vai ter o WK, né? Medimos o diâmetro, aqui vai ter a espessura do dente. Então, esse aqui é o roteiro que nós vemos na BR-09, né? Desde a preparação, que é idem, que nós já vimos, caracterização da engrenagem, tá? Ela vai ser definida ali, né? No início, 14 graus e meio, 15 graus ou 20 graus, tá? Ela deve ser conhecida. Então, vai ser apresentado esses valores para vocês, né? Então, essa é a parte da caracterização. Vamos contar o número de dentes, é né, parâmetro Z, né? O diâmetro da cabeça, DA, tá? Dependendo do tipo, né, de sistema inglês ou, né, o sistema métrico, né, nós teremos a fórmula para calcular o módulo, tá? E tem a relação do módulo aqui também, ok? E claro, tem a tabela de apoio, né, para padronizar o módulo. Então, são os valores normalizados. Na tabela 2 aqui, depois da medição do WK, tem a formulinha, né? Mesma dinâmica. Tem a formulinha e tem a tabela conforme, né, os valores já definidos para cá. Então, já vamos ter um valor definido para cá, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E assim por diante. Ok? Então, tem as formulinhas do WK, tá? Aqui, também aqui otimizado, ok? Quando eu preciso do módulo, não preciso trabalhar com o cosseno, né? Nem outro parâmetro complexo. É só trabalhar com as fórmulas já otimizadas da tabela, tá? E aqui uma ilustração de como é feita a medição das espessuras diretamente na peça com o micrômetro de prata, tá? Sabendo o valor WK, tá? Então, também tem como saber a altura do dente, né? Com o paquímetro, né, específico do plunônio, tá? Então, a utilização do paquímetro do plunônio, né, é específico para esse tipo de medição, tá? O paquímetro do plunônio é específico para engrenagens, por isso que ele é mais raro de se encontrar. Mas tem uma ilustração aqui dele também, tá? Então, qual que é a dinâmica dele, né? Ele consegue medir ao mesmo tempo em duas situações, tá? No sentido da altura do dente e no sentido da profundidade, né? Ele vai pegar ali, nessa profundidade, um diâmetro específico aqui, né? Que seria o diâmetro como se fosse o flanco, tá? Que nós vimos na rosca, tá? Da medição da espessura do dente, ok? O DMR aqui, então, é o diâmetro do rolete. Aqui, em vez de arame, nós vamos utilizar roletes para fazer a medição sobre os roletes, tá? Então, vai ter uma parte que nós vamos fazer a medição sobre 2 roletes, tá? E vamos anotar no relatório esse dado também, tá? E no caso aqui, além dos 2 anexos, que é o relatório e o formulário, temos a tabela 4 aqui também. Então, tem um formulário aqui que traz algumas fórmulas, né, para cálculo do passo, diâmetro primitivo, espessura do dente, tá? No caso, se precisarmos trabalhar com a função invólucra, não é necessário, tá? E temos o relatório aqui, tá? Padrão de sempre, características do micrômetro, tanto do externo quanto do interno, tá? Aliás, do micrômetro externo e do micrômetro de prato, tá? Condições ambientais, inspeção visual já está aqui, tá? Não está em observações, né? Tem até entre parênteses aqui.
Aí tem os campos a serem preenchidos aqui. Número da peça, ângulo de pressão, número de dentes, descrição do tipo de engrenagem e todas essas características, né, divididas em valor calculado e valor medido. Então, DA, procuramos a forma de DA, calculamos e também medimos. O módulo, né, vamos duplicar o valor calculado e medido, tá? E assim por diante, apresenta-se os cálculos, tá? Ok? E aqui tem um outro campo de observações, né? Para ser utilizado se houver algum outro evento atípico ali, né? Porque já colocamos a inspeção, né? Aqui em cima, tá? A inspeção visual das peças. Aqui você coloca outra referência pertinente, tá? E essa tabela aqui é a tabela do ângulo de pressão conforme o número de dentes. Tá? Então, pela tabela, nós também obtemos esse ângulo de pressão. Ok? O que mais que nós não abordamos ainda? Né? Faltou falar da sétima prova, que na verdade não tem procedimento. É diretamente na NBR. Tá? Já temos, né, vocês que nos acompanham, né, temos vídeos gravados específicos para, né, essa inspeção por amostragem. A grosso modo, nós podemos resumir no passo a passo em 3 etapas. Tá? Então, primeiramente, nós temos que saber, vamos chegar aqui né, na tabela 1, a codificação da amostragem. Né? Então, existe um código literal que nós precisamos conhecer. Esse código vai ser obtido através do nível de inspeção e da quantidade do lote. Nós vamos trabalhar com lote de parafusos, por exemplo. Nós vamos ter que analisar esse lote, né, fazendo uma inspeção por amostragem. Mas temos que definir, primeiramente, como que vai ser, né, quantas peças vamos tirar desse lote para ser aprovado ou não. Ou seja, nós vamos trabalhar com um plano de amostragem. Tá? Ele pode ser simples, normal, tabela 2, simples, severo, tabela 3, ou simples, ou dupla, né? No caso aqui, desculpa, dupla a gente não vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com simples atenuada, simples severa e a simples normal. São tabela 2, 3 e 4, tá? O que vai poder impactar é o seguinte, né? O risco consumidor interfere no meu plano de amostragem, tá? E isso nós vamos ver lá na tabela, deixa eu pegar aqui, 16, né? Na 15, na 13, não é na 12. A partir da 13 nós temos aqui, ó, valores percentuais de qualidade limite QL para inspeção normal simples com risco consumidor de 10. Tá? Então, eu vou ter aqui para risco consumidor de 10 e também para risco consumidor, né, de 5. No caso aqui, ou em DCU, que é falhas, né, por 100 unidades, tá? Ou em porcentagem de qualidade limite. São dois parâmetros distintos também. Dois termos distintos para análise do plano de amostragem. Tá? Ok? O que acaba se tornando complexo quando nessa prática, tá? É a terminologia. Então, vocês têm que entender o que é um DCU, quando se usa o DCU, qualidade limite, código literal, porque é isso que vai estar no seu roteiro. O roteiro que essa prova de amostragem é você criar um roteiro e, ao mesmo tempo, né, executá-lo. No final, você vai, né, ter a ideia aí, né, de quantas peças você vai retirar do lote, quantas vão ser aprovadas ou não, né, para dar sequência no seu lote. Tá?
Beleza? Então, a norma é ampla, mas nós não vamos usar todas as tabelas da norma. São tabelas específicas, tá bom? Deixa eu voltar aqui na IT 49, né? Nós paramos no anexo 5, né? Que é a prova de tolerância geométrica, né? A prova de engrenagem aqui, né? Também tem os seus comentários, suas normas, né? Que nós vimos também, né? E aqui fala da prova prática de amostragem. Então, dentro da IT, comenta da prova de amostragem. Então, contempla aqui uma prova de inspeção vai consistir na elaboração de um plano de amostragem baseado nos dados, né, e lote de peças fornecidas ao candidato, também incluindo a execução desse plano, ou seja, a inspeção visual e o parecer aprovado ou rejeitado desse lote, tá? Então, vai ter um formulário em branco, tá? Um lote de peças, né? E os documentos pertinentes, que no caso é a norma NBR 5410. Tá? Então vai ser fornecido não somente ela, né? A 5425, a 26, a 27 e a 28. Desculpa, gente, eu falei 5410. Não tem nada a ver. NBR 5410 é elétrica, tá? É, é procedimentos para instalações elétricas. 5426, sim, é o plano de amostragem, tá? É muita norma, né? Então a gente acaba se perdendo. Mas vamos lá, né? É 1 hora para executar essa prova. Dá para executar tranquilamente. Tá? Tem que ser rápido ali no desenvolvimento, mas conhecendo passo a passo é tranquilo, né? Vai ter paquímetro, escala metálica graduada, né? Pode ser que tenha um instrumento específico. Ah, como assim? Pode ter um calibre de rosca, por exemplo, que é o que nós vamos utilizar aqui, né? Para verificar a rosca. Beleza? Bem, né? É mais fácil, né? No dia da prática, nós executarmos aqui, tá? O anexo 8 é aquele que fala da recertificação. Aí já é para quem já está, né, qualificado e vai renovar a sua certificação, tá? Que nós tínhamos para comentar sobre as práticas, né? Foi mais uma degustação para vocês, né? Não chegarem então, né, desorientados, né? Eu sei que, né, falar resumidamente, né, é complicado, tá? Temos aulas já gravadas, né, de vários assuntos pertinentes ao que comentamos nas aulas, né, de hoje, tá? Mas creio, né, que é importante a gente ressaltar, fazer de novo essa dinâmica, tá? Para relembrar um pouquinho das práticas de controle dimensional de mecânica. Agradeço, né, a presença de vocês que nos acompanham, né? Vamos iniciar nossas práticas presenciais em breve. Mesmo assim, né, deixem aí suas dúvidas, caso tenham, né? Nós podemos trazer uma aula futura, né? Ou um outro momento, né? Aqui no nosso chat online, tá bom? A participação de vocês sempre é importante para nós. Beleza? Pessoal, agradeço então mais uma vez a todos que participaram aqui, né, dessa aula. Desculpa a correria de apresentar todas as normas, é devido ao tempo mesmo que nós temos, tempo curto, tá bom? Mas, enfim, né, desejo bons estudos para vocês, né, e nos vemos até as aulas práticas ou as próximas aulas EAD. Até mais, fiquem com Deus, tá?